E hoje a nossa conversa é com a advogada Nilza Sacomã e com a jornalista Raquel Rodrigues, que estão num projeto muito bacana, que é um e-book para falar para as pessoas sobre os direitos das pessoas que têm câncer. Além das duas, participaram do projeto também o médico Victor Santana, o advogado Victor Santana e o médico Júlio Batista. Vou começar pela Raquel, que depois vai me ajudar com a entrevista também com a doutora Nilza. Raquel, como é que pintou essa ideia do projeto? Por que exatamente vocês decidiram? Muita gente ainda não tem informação, mesmo às vezes sofrendo com a própria pessoa sofrendo com câncer ou algum parente. Há muita desinformação sobre os direitos delas? Sim, bom. Oi, doutora Nilza, oi, Cláudio, obrigada pelo convite, o espaço que você abriu, uma coisa que me chamou muita atenção logo no início da nossa conversa, que está ali escrito no seu fundo, Conversa Política com Cláudio Isso. Osh. E a gente precisa entender que política não são só os assuntos ligados a partidos, mas as políticas públicas também, e que são necessidade das pessoas, sejam elas de que classe social elas pertençam. E esse projeto começou exatamente assim, né? Eu faço assessoria de imprensa tanto para a Nilza, a doutora Nilza Sacomã, como para o doutor Júlio Batista, e a gente vinha conversando há algum tempo sobre a questão dos direitos do paciente com câncer, porque são muitos os direitos, e o doutor Júlio já percebia no consultório que as pessoas não tinham conhecimento dos seus direitos, seja, como a gente diz, de que classe social pertencesse, né, porque esses direitos vão desde uma passagem de ônibus até um desconto no imposto de renda, enfim. Então, a gente começou a construir esse conteúdo. Foi quando eu conversei com a doutora Nilza, eu falei, doutora Nilza, eu sei que a senhora tem muito conhecimento nessa área, né, porque ela tem uma dedicação profunda ao assunto, ela atende pessoas na área de saúde, especialmente aquelas que mais precisam, porque tem um problema com o plano de saúde, ou até com o próprio SUS, né, então ela faz essas defesas, e a doutora Nilza falou para mim, não, a gente já tem esse material construído aqui no escritório, porque a gente já compartilha com os nossos clientes, para que eles saibam dos direitos que eles têm. Então, a partir disso, a gente teve a ideia de fazer um e-book, porque a gente queria tornar esse conteúdo público, e então a gente utilizou o conteúdo construído já pelo escritório, com toda a expertise da equipe da doutora Nilza, e o apoio do doutor Júlio Batista, da Oncoplástica, também na ajuda dessa divulgação. Ele que é cirurgião oncológico, também do Hospital do Câncer, ele atende outros hospitais também, mas o Hospital do Câncer. E ambos têm uma preocupação muito grande com as pessoas, né? Eu percebo que tanto o foco da doutora Neuza como do doutor Júlio é esse, né? De realmente ajudar as pessoas, especialmente nesse momento tão complicado que é quando ela tem um câncer. Doutora Nilza, primeiramente, bem-vinda. As pessoas, quando chegam no seu escritório, elas têm muitas dúvidas. Quais são as dúvidas principais que elas querem sanar com a senhora, por exemplo? Inicialmente, quero agradecer o convite, muito obrigada. É um prazer revê-la, Raquel. E quando a Raquel nos convidou para esse projeto, o Dr. Vitor fez parte da nossa equipe, o Dr. Vitor Santana, que elaborou toda a pesquisa, ele foi uma peça fundamental para que nós pudéssemos costurar esse e-book. Mas veja, quando as pessoas chegam até o escritório, elas vêm por um motivo pontual, ou seja, o plano de saúde ou o SUS negou alguns procedimentos para o atendimento da neoplasia. Só que no momento que a gente vai conversando com essas pessoas, a gente verifica que a maioria delas não sabem dos seus direitos que podem ser requeridos, inclusive administrativamente, sem a presença de um advogado. Então, nós passamos a orientar, olha, você sabia que você pode conseguir o acesso, por exemplo, do seu FGTS, mesmo que você não esteja trabalhando, geralmente você tem um saldo ali parado e tem um período de carência para você retirar. Ou se estiver trabalhando, basta fazer a demonstração com o laudo anatopatológico de que você tem a neoplasia que você vai sacar 100% do seu FGTS. Se a gente coloca isso para as pessoas que estão num momento difícil, precisando de dinheiro, geralmente elas ficam assim embasbacadas, porque elas não imaginavam que poderiam ter acesso. Aí a gente passa, obviamente, outras informações de cunho administrativo que ela pode requerer.
Entendo. E na situação de emergência, principalmente, que é uma doença que, é óbvio, tem vários níveis, mas quando a situação realmente fica muito grave, uma coisa que mais falta para fazer esse tratamento, geralmente, é recursos, né? Recursos financeiros, Exatamente. inclusive, né? Para você ter uma ideia, quem está com neoplasia e incapacitado para trabalhar, dependendo do grau dessa neoplasia, ele pode conseguir um auxílio-doença se ele já tiver 12 meses de contribuição previdenciária. E esses 12 meses, ele não tem que ser 12 meses seguidos. Na soma do tempo em que ele teve registrado ou que recolheu o benefício previdenciário, se completar 12 meses, ele poderá ter o auxílio-doença enquanto permanecer a sua incapacidade. Que é uma forma da pessoa ter uma receita mensal para poder ter acesso a medicamentos, a ter uma qualidade de vida melhor. Porque o que a gente observa, Cláudio e Raquel, geralmente as pessoas que são acometidas de neoplasia, elas desenvolvem uma grande depressão, porque estão lidando com a finitude, geralmente não sabem se vão conseguir sair dessa situação, geralmente não têm dinheiro, são pegas de surpresa, porque nós já vivemos num país onde não há uma educação financeira, então essas pessoas são pegas de surpresa. Raras são as pessoas que chegam no meu escritório que têm uma reserva para suportar um momento desse que é um caos na vida. Então, esses benefícios, eles vêm dar um alento, né, para essas pessoas. Um deles, por exemplo, quem é aposentado por invalidez e o estado de neoplasia chega a tornar incapacitante e de forma grave, ele pode ter, inclusive, o benefício de ser abatido, de não ter que pagar o imposto de renda, dependendo do seu benefício. E se essa incapacidade for muito grande, ao ponto de tornar com que ele venha a perder parte do corpo, por exemplo, dedos, da mão, do pé, ele poderá ter um adicional de 25% na sua aposentadoria, mesmo que ele já receba o teto máximo da Previdência. Entendo. O Estado, ele tem obrigação, doutora, de atender a todos os pacientes com desenvolver o câncer? É um direito do paciente à saúde. E se o SUS, o Estado, se negar aos atendimentos medicamentosos, clínicos, cirúrgicos, ele pode entrar na justiça que ele vai conseguir a tutela. Isso está na nossa Carta Magna. O próprio governo federal já determinou esses benefícios, então ele não pode, ele não pode ser impedido desse atendimento. Não só o Estado, como também a saúde privada. Ou seja, aqueles que têm plano de saúde têm direito a total e integral tratamento. Entendo. É muito comum, eu gostaria de colocar rapidamente, Sim. por exemplo, tanto o Estado como os planos de saúde, eles aprovarem, por exemplo, a cirurgia, mas vão aprovar um exame que chama-se PET-scan, que é de extrema importância para se fazer um raio-x de onde se localiza o tumor. E sem o PET-scan, o cirurgião vai ter que fazer a cirurgia às cegas. Então, muitas vezes chega no meu escritório exatamente esse tipo de situação. E nem o Estado, e nem a saúde suplementar pode negar esse exame. Certo. Raquel? É interessante, Cláudio, porque é exatamente isso, as pessoas não sabem que têm esse direito de maneira tão ampla, né? Muitas vezes as pessoas ficam esperando na fila por uma cirurgia e precisam ter essa consciência de que elas têm esse direito. Essa questão do PET-scan ela é muito pontual e eu tenho ouvido isso com bastante frequência, inclusive tenho um amigo próximo com essa situação que não conseguiu fazer o exame, que foi negado, ele precisou procurar a justiça para garantir seu direito, né? Então, aquela pessoa que não tem consciência, que pode, inclusive, buscar o seu direito, às vezes passa batido. E a gente tem, além dessa questão de fundo de garantia, que pode representar uma verba maior, né, doutora Nilza, a gente tem verbas menores, como a retirada do PIS/PASEP, né? Sim. Essa é muito importante, a retirada do PIS e PASEP, porque, em tese, você só pode retirar o PASEP em caso de aposentadoria. E o PIS na data do seu aniversário. Com esse regramento da lei, você pode sacar, basta que você vá até a Caixa Econômica Federal, leve a prova, através de um laudo anatológico, de que você está com neoplasia, e você terá acesso a esse PIS e PASEP, que é de grande importância. Né? Doutora, uma outra pergunta.
Se a pessoa não tiver mais condições de trabalhar, ela tem direito a se aposentar pelo problema do câncer? Se comprovar a sua incapacidade para o trabalho, ela terá direito à aposentadoria. Mas é importante, viu, Cláudia, as pessoas entenderem que elas precisam ter sido, de alguma forma, contribuintes da Previdência Social. Pelo menos 12 meses. Ela não pode simplesmente nunca ter contribuído e querer uma aposentadoria. Então, é importante que as pessoas se preocupem com isso, porque contribuir para a Previdência Social é uma forma de garantir também o seu futuro, né? Então, apenas aqueles que têm contribuição, é óbvio que não terá que ter lá 15 anos de contribuição, nem terá que comprovar tempo de serviço, mas basta que comprove que, pelo menos durante os 12 meses, ele passou pela Previdência e fez as suas contribuições. Parece que, além disso, a pessoa que está com câncer, ela acaba conseguindo outros benefícios, por exemplo, como isenção de IPTU, gratuidade de transporte. Por que exatamente se considera que uma pessoa que está com essa enfermidade também pode ter todos esses direitos? Primeiro, gostaria de colocar que nós estamos falando quando a pessoa está num estado em que ela realmente precisa desse benefício. A isenção do IPTU, aqui em Londrina, vigora para casas cujo valor venal não supera uma 30 mil reais e que comprove realmente que a pessoa não tem mais condições de exercer uma profissão, então ela não teria como pagar aquele IPTU, e que ela não use aquele imóvel para fins comerciais e que ela use esse imóvel para a sua residência. Se ela explora com aluguel ou com algum comércio, ela não terá esse benefício. Com relação a transporte, já é uma regra federal de que os portadores de neoplasia, e aí não importa o estágio, terá direito ao transporte municipal, intermunicipal e interestadual, gratuitamente. Então, nós estamos falando aí de metrô, ônibus, de passagem de avião, passagem de trem, quer dizer, as pessoas terão condições de terem esses benefícios, basta que elas comprovem o seu estado de neoplasia. A doutora Nilza pode até confirmar para nós, Cláudio, mas eu já tive até situações na família de parente que morava, por exemplo, em Pirassununga, que não tinha o tratamento para câncer, e essa pessoa tinha que ir até Campinas para poder receber o tratamento. E muitas vezes não tinha condição de dirigir, embora tivesse carro, mas tinha que ir de ônibus para poder receber o tratamento. Então, esse tipo de ajuda tem uma explicação bastante razoável, porque a gente mora em Londrina, a gente vê o tratamento aqui no Hospital do Câncer, né, público, e quem pode também tem os privados, tantas clínicas e tudo mais. Sim. A gente sabe que Londrina é uma das poucas cidades do interior que tem tantos recursos, né, para fazer esse atendimento, inclusive em clínicas particulares. Mas tem pessoas que moram em cidades pequenas, que têm que buscar em outras cidades. Se a gente for ver a região, por exemplo, ali de Arapongas, eles estão sem radioterapia, né? Então, se vai fazer radioterapia, às vezes tem que procurar em outro município. Então, quando a gente fala desse tipo de benefício, ele é muito importante, né, doutora? Foi muito bom você colocar, porque quando eu estou falando desses benefícios de transporte, eu não estou dizendo que a pessoa vai ter para poder passear para lá e para cá, mas exatamente Sim. para que ela possa ter acesso à saúde, o seu atendimento. Agora, outra coisa importante, Raquel, já tem decisões dos nossos tribunais, que a pessoa que está no estado grave de neoplasia e na cidade dela não tem aquele tratamento, ela precisa se dirigir a outra cidade, por exemplo, se submeter a uma quimioterapia, uma radioterapia, onde ela não vai voltar, não vai conseguir voltar sozinha, ela tem direito a um acompanhante. Os nossos tribunais já têm entendido que o SUS tem que bancar o acompanhante. Então, é muito interessante isso, né? Não colocamos no e-book, porque isso não é lei ainda. E no e-book estão apenas aquilo que já está sedimentado por lei, que independe de uma discussão se é devido ou não. Importante colocar aqui no e-book, Cláudio, nós, além de colocarmos os direitos, colocamos quais são os documentos que as pessoas precisam levar até os determinados órgãos para poder ter acesso àqueles benefícios. E todos esses benefícios podem ser conquistados sem a presença de um profissional do direito. A pessoa pode ir diretamente até os órgãos e requerer.
Mas pela experiência da senhora, a gente sabe que no Brasil a justiça ela anda parecendo uma tartaruga manca, né? Sempre muito devagar. No caso dos pacientes com câncer, há uma agilização nesses procedimentos para que eles consigam que essas decisões saiam mais rápido? Eu tenho observado que, nesses casos específicos, quando se trata de neoplasia em estado grave, o paciente sempre consegue 100% dos benefícios. Eu estou colocando estado grave porque nem todos os benefícios estão para todos os tipos de neoplasia. Mas tem conseguido, por exemplo, mas nós temos tido um problema muito sério, por exemplo, que é na reconstrução da mama. O SUS é obrigado a custear a reconstrução de mama para as mulheres que tiveram neoplasia e que tiveram que fazer a ressecção da mama, a ressecção da mama. O que tem acontecido? O SUS tem demorado muito para aprovar. Não é que ele nega, mas ele demora, as pessoas ficam na fila de espera. E eu entendo que essa é uma cirurgia de urgência, porque não é urgência por um estado de saúde física, mas mental. Porque uma mulher não ter ali, né, o seu corpo rígido e novamente reconstruído, lhe traz uma baixa autoestima e lhe acarreta uma depressão que pode, inclusive, lhe comprometer as suas atividades diárias. Então, nesses casos, eu entendo que cabe, sim, uma medida judicial com pedido de tutela de urgência para que a mulher tenha novamente a sua dignidade restaurada através de uma reconstrução de mama. E hoje a gente percebe que tanto os planos de saúde como o SUS, os planos de saúde negam, simplesmente, e o SUS, ele não nega, mas ele deixa numa fila eterna de espera, que é negar, né, o direito àquele cidadão. E aí, infelizmente, tem que ir para a justiça. E pela experiência da senhora, eu até tive, minha mãe teve câncer de mama e tal, e há sempre um problema sério na discussão com os planos de saúde. A justiça também tem sido ágil nesses casos ou fica aquele eterno número de recursos para cá e para lá e não vai para lugar algum? Na verdade, eu advogo já há 35 anos. No começo, quando os processos ainda eram analógicos, ou seja, tudo no papel, umas ações que levavam 20 anos, infelizmente. Hoje, com a digitalização dos processos judiciais, digitais, eles são mais céleres e os juízes estão mais preparados. Tanto que o nosso Tribunal de Justiça, assim como outros estados, já tem câmaras próprias para julgar saúde. Né? Existe o chamado NatJus, que é um conselho que auxilia, um conselho de médicos que auxiliam hoje os desembargadores, os juízes, para poder dizer, esse caso é urgente, não é? Então, eu tenho visto ao longo desses anos que os juízes têm sido ciosos nesse caso, cuidadosos em decidir, eles tomam muito cuidado para não errar, porque nós estamos lidando com vida, estamos lidando com situações que podem levar a óbito, dependendo da gravidade do caso, mas a gente vê uns absurdos. Recentemente, eu fui contratada por um caso de um paciente que estava com uma neoplasia cerebral, precisava de um aparelho que se chama neuronavegador para poder ter uma cirurgia precisa. O próprio médico chegou a declarar que sem o neuronavegador, esse paciente poderia ir a óbito, porque o neuronavegador ele é uma espécie de um GPS preciso, onde indica ao médico onde fazer a cirurgia. O plano de saúde negou, pura e simplesmente. Eu entrei com a ação e o juiz, em menos de 48 horas, ele deu a decisão que determinou, inclusive, que o plano de saúde autorizasse sob pena de multa diária. Então, você vê que o judiciário está muito preparado para essas situações, porque tem sido uma regra, infelizmente, não só do plano de saúde, mas do Estado, negar. E eles negam por questões mercadológicas. Eu sempre digo isso, né? O problema é, cada 10 pessoas que recebem uma negativa, uma vai para a justiça. Né? Uma conhece os seus direitos, mesmo que seja de forma muito parcial. É interessante, vou até pegar o gancho aí da doutora Nilza, que também com uma situação com uma amiga, passando por uma situação bem grave, familiar, né, com uma questão de Alzheimer, e conversando com ela, ela não tinha noção
também dos direitos que ela pode ter, né? Porque assim, não, eles negaram, falaram que não pode e a pessoa aceita, porque muitas vezes não sabe que ela pode reclamar ou que ela tem aquele direito e o que eles estão fazendo é uma negativa, que parcialmente do que aqueles gastos extras que ela está tendo, mesmo pagando, por exemplo, um plano de saúde, ela pode ter de volta, que seria uma obrigação do plano, ou até do SUS fazer, e às vezes a gente não sabe, né? Você tem muita informação, ouve muita coisa, mas se perde nesses detalhes. A gente está acostumado muito a ouvir, vem dos médicos, de olha, isso não é possível, isso é assim, e a gente aceita, né? Porque não tem conhecimento. E até é a parte do princípio do e-book, né? A gente compartilhar esse conhecimento, democratizar esse conhecimento. E esse e-book, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, como é que ele pode ser acessado? Vocês estão distribuindo de que forma? Quem pode procurar e onde procurar? Vou colocar, Raquel. Eu vou falar aqui, então, a gente colocou no site da doutora Nilza, a pessoa pode entrar no site, no nilzasacoman.adv.com.br. É isso? nilzasacoman.adv.br. Tá, desculpe. nilzasacoman.adv.br. Você pode entrar lá e baixar gratuitamente. Já tem uma aba que a gente preparou que está escrito e-book, só entrar lá e baixar sem custo algum. Também está disponível no LinkedIn da doutora Nilza Sacomã e no LinkedIn do doutor Júlio Batista, né, que é cirurgião. Então, de qualquer forma, está bem, bem acessível, é só entrar no site ou entrar no LinkedIn de um dos dois profissionais que já está lá disponível para baixar. E eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo todos esses links, para caso você queira acessar, você saiba quais são os seus direitos e também os deveres, né? Porque tem gente folgada no mundo de qualquer jeito. Sim, sim. Tem razão. Doutora Nilza, muito obrigado. Raquel Rodrigues, muito obrigado. Eu gostaria de convidar você que assistiu esse vídeo, se você curtiu, que é um assunto muito bacana, muito importante para muitas famílias, que você possa compartilhar e levar essa informação para as pessoas que realmente precisam. Muito obrigado a vocês duas e foi um grande prazer mais uma vez. Muito obrigada, agradeço. Obrigada, Cláudio. Grande abraço.